Abre no livro de Ruth. Livro de Ruth. Capítulo de número 1. Versículo de número 15 ao 22. Hoje eu quero compartilhar dessa palavra aqui que tem vindo ao meu coração nesta tarde, para a gente refletir um pouquinho num tema que Deus coloca no meu coração, que é: Deus não se esqueceu de ti. Confie em Deus. Deus não se esqueceu de você. A palavra de Deus diz assim, capítulo 1, versículo de número 15 ao 22. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam: não é esta Noemi? Porém ela lhe dizia: não me chames Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre, porque, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Ruth, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém, no princípio da cega da cevada. Amém? Esse livro de Ruth, ele é bem interessante. Eu creio que todos nós já ouvimos bastante das ministrações falando sobre Ruth. E hoje eu queria levantar alguns pontos aqui bem interessantes que dá para a gente aplicar na nossa vida. Como é que Deus trabalha, como é que Deus age. O livro de Ruth é um livro muito bonito pela história, embora ele comece com muita tristeza acontecendo, né? Às vezes tem momentos que a gente analisa, seja na nossa vida, às vezes na vida das pessoas, parece que uma notícia ruim vem vindo atrás de outra, né? E às vezes a gente empreende tantas coisas na nossa vida e a gente toma decisões que depois a gente fala assim: puxa vida, eu mesmo, infelizmente, na minha vida, já tomei decisões que depois eu tive que colher coisas amargas na caminhada. E isso é muito ruim, muito ruim. E a gente fala: se eu pudesse voltar atrás. Já fez alguma coisa assim? Você fala assim: puxa, se eu pudesse voltar atrás. E eu tenho certeza que todos nós já dissemos um dia ainda: se eu pudesse voltar atrás com a maturidade que eu tenho hoje, aí seria melhor ainda, né? Mas não dá. O caso que acontece aqui, primeiro a gente precisa entender o período aonde ele se encontra. Primeiro, nós precisamos entender que esse período de Ruth, ele está num período de juízes. E esse período de juízes é um período muito tenebroso, muito obscuro, porque é um período onde o povo já entrou na terra de Canaã. Só que, infelizmente, o povo, que nem Deus já tinha dito, o povo não seria fiel, né? Enquanto eles estavam no deserto, já estava difícil deles serem fiéis. Moisés morre, Josué assume. Enquanto Josué está vivo, até o último dia eles continuam fiéis ao Senhor. Mas quando Josué morre, o líder morre, não tem um sucessor. E nessa de não ter um outro sucessor, entra no período de juízes,
onde Deus levanta juízes para serem os seus representantes na terra, como se fossem governadores dentro da terra de Canaã, a terra que Deus deu ao seu povo, cumprindo a promessa dele. E justamente um desses períodos dos juízes são períodos onde o povo está dentro da terra, é fiel ao Senhor, Deus vai lá e abençoa eles. Quando eles dão as costas para Deus e eles se prostituem com os deuses, né, e são a maior divindade, o Baal, dentro da terra de Canaã, automaticamente Deus dá as costas para ele. Mas Deus jamais abandona plenamente. É isso que é lindo de Deus. Deus, quando a gente lê que ele deu as costas, ele virou a face, isso não é perpétuo, isso daí não é para sempre. A graça e a misericórdia do Senhor, ela sempre está estendida sobre nós. É interessante que você vai ver no livro de Juízes que as pessoas dão as costas para Deus, mas sempre aparece alguém, e eu creio movido pelo próprio Deus, aonde é gerado arrependimento, e ele leva toda a nação ao arrependimento, e Deus levanta ele e usa ele poderosamente para trazer vitória. Esse foi o caso de Gideão e de tantos outros, de Débora, de outras pessoas que foram juízes. A única juíza que tem é ela, pessoas que foram levantadas por Deus como governadores do seu povo, eles alinhados a Deus, bênção. Eles dão as costas, traz problema para eles, porque eles abrem brecha. Não é Deus que nos amaldiçoa. Nós é que com o nosso posicionamento trazemos maldições ou bênçãos para a nossa vida. Deuteronômio 28 diz justamente sobre isso. É o posicionamento. Se você ouvir a palavra, ouvir as palavras que o Senhor está dizendo e cumpri-las, essas bênçãos te alcançarão. Se você deixar de cumpri-las, essas maldições te alcançarão. Quem quer bênção? Tá bem. Nós não queremos maldições, ninguém quer, mas o posicionamento com aquilo que Deus nos deu é que atrai bênção ou maldição, amém? Obediência, é questão de obediência. E num desses momentos de juízes, eles estão desobedientes, e aí a terra está sofrendo. E essa palavra aqui é muito boa para se pregar na nossa igreja, por quê? Porque é Belém Efrata, né? Belém, a casa do pão, Efrata, terra frutífera, né? E aí a Noemi, junto com seu esposo e com seus filhos, por causa de um momento de escassez, um momento difícil, e entendendo o período de juízo, sabe que esse momento difícil que está acontecendo é por causa da infidelidade do povo para com Deus. Só que ao invés deles ficarem lá e permanecerem fiéis, eles decidem tomar uma decisão que não foi muito boa a decisão deles. Nós não sabemos os porquês as coisas vão acontecendo ali. Mas foi a pior coisa que eles fizeram, foi sair do povo que eles estão. Às vezes nós podemos até reclamar, às vezes de administrações do nosso país, mas é o nosso país, é o nosso canto, é o nosso lugar, né? Às vezes você pega e fala assim, eu vou para um outro lugar, você vai se aventurar, um lugar onde você não conhece ninguém, às vezes você vai se submeter a coisas que você... Se você não se submete aqui, possivelmente você não vai se submeter lá, né? Então a pessoa, por exemplo, às vezes ela fala assim, em tal lugar, naquele lugar o pessoal prospera, lá um gari ganha tanto, lá uma pessoa que trabalha no lar, né? Um empregado doméstico ganha muito mais do que a gente aqui, um empregado doméstico lá ganha mais do que eu aqui, só que não se esqueça que aqui você talvez trabalhe de terno e gravata, né? Não se esqueça que aqui você não corta nem a grama da sua casa. E aí você fala, mas lá o cara ganha mais, só que você indo para lá, você vai se submeter àquilo, porque aí você fala, mas eu não gosto do sol, eu não gosto de cortar grama, eu não gosto de limpar a casa. Então o que você vai cheirar lá? Porque chegando lá, não é só emprego, você não tem a estrutura familiar, você não tem amparo de ninguém. Então, às vezes, as decisões que parecem ser as melhores para nós, acabam trazendo grandes problemas para nós. Elimeleque, seu esposo, diz, vamos embora. O marido, né, tomou a decisão, vamos embora, mulher, vamos sair dessa terra, porque essa terra aqui está tendo falta de tudo, vamos embora da casa do pão. E eles foram embora, pegaram os seus filhos, foram embora felizes, ditosos, que nem a própria Noemi disse, feliz da vida, vamos empreender, vamos para uma caminhada diferente, vamos viver algo novo, né? Eu quero viver algo novo, né? E eles foram viver esse algo novo, mas diz a palavra que passado alguns anos, eles não prosperam. E o pior,
logo de cara quem morre é o pai, o esposo dela. Só que ela ainda tem um amparo dos filhos, ainda tem as duas noras, e nós percebemos aqui que eles se casam com mulheres moabitas, né? A Ruth e a Orfa são moabitas, né? Não faz parte do povo de Israel. Então, nessa caminhada, eles se casam, o pai morre, mas a mãe ainda tem a esperança dos filhos cuidar, né? Porque dentro de um contexto bíblico, o livro de Ruth e outros livros da Bíblia, os contextos são meio diferentes dos dias de hoje para a questão dos pais e dos filhos, né? Porque quando os pais pensavam em ter muitos filhos, como o salmista mesmo diz, ele está enchendo a sua aljava de flechas. Se um guerreiro vai vir contra ele, ele tem uns 10 cabeção lá para ir com ele, para sair na mão com os outros lá. Hoje, às vezes os pais ficam sozinhos e os filhos saem correndo, né? Mas os contextos deles, esse contexto familiar, esse contexto de filho cuidar dos seus pais, cuidar do pai, honrar a mãe, está muito enraizado na cultura hebraica. Amém? Só que agora, para piorar a situação, além de ter morrido o marido, o pai de família, agora vai morrer os 2 filhos de Noemi. E esses 2 filhos também são esposos de outras 2 mulheres, uma delas é a Ruth, outra é a Orfa, e eles morrem e agora ficou 3 viúvas. 3 viúvas olhando uma para a cara da outra e falando assim, meu Deus, que tristeza, só desolação, só morte. E, não posso obrigar vocês a ficar aqui comigo. Então o contexto é uma verdade, é uma realidade. E aí elas olham para uma para outra e elas se amam, mas só que estão 3 passando um aperto. E aí a Noemi, já desconsolada, sem ver esperança, diz para suas noras que são novas, bonitas, e diz assim, faz o seguinte, vocês não têm o porquê ficar comigo. Vocês não têm o porquê zelar de mim. Eu não posso dar um filho para vocês, gerar um filho para que vocês se casem com ele. Vocês não vão esperar ele crescer. Ainda que eu arrumasse o marido, e eu nem marido tenho, ou seja, eu não tenho o que dar para vocês. É melhor vocês ir embora e voltar para a terra de vocês, voltar para o contexto de vocês. Lá vocês vão ter amparo, e volta lá para o Deus de vocês. Parece que ela está dizendo assim, desiste de tudo, né? Vai embora, esquece de Deus, esquece de mim, esquece de tudo. A pessoa está numa depressão terrível, né? A Noemi está mal nesse momento aqui. E aí elas choram, elas não querem ir embora, tem um sentimento legal entre elas, mas ela insiste muito e Orfa fala assim, é verdade, não vai ter jeito, eu vou embora. E eu falo, tem que amar bastante, né? Ter um bom relacionamento, insistir com a sogra para ficar todo mundo junto, é coisa de amor, né? E aí, fica com a gente, mas ela fala assim, tá bom, eu vou embora. A Orfa vai embora, ela volta para Moabe, e ela volta para os seus deuses, volta para a sua terra, esperançosa de tocar a sua vida e encontrar um marido, viver algo normal. Deus será o meu Deus. Aonde você estiver, ali eu estarei também. Aonde você fizer a tua cama, eu estarei ao seu lado. Se você morrer, eu estarei lá. Aonde você estiver adorando o teu Deus, eu vou estar com você. Nada vai me fazer largar você. Eu vou passar pela prova com você. Eu vou passar pelo que for, não te deixo por nada. O teu Deus será o meu Deus. Eu não volto atrás. É interessante, se você não conhece a história, esse povo moabita é um povo complicado. Esse povo moabita, eles são resultado do relacionamento de Ló com as suas 2 filhas, que a esposa dele morreu saindo de Sodoma e Gomorra. Na caminhada, o grande problema, eles não tinham ninguém na família para dar continuidade ao clã, e as 2 enchem a lata do pai, e as 2 têm filhos do seu pai. E nasce os moabitas e os amonitas. Esses mesmos amonitas e moabitas, somente os moabitas, eles estão na história de Números.
Uma história onde Balaão tenta amaldiçoar o povo e ele não consegue. Até que ele ensina para Balaque que se ele levar o povo a se prostituir com essas mulheres moabitas e adorar os deuses delas, eles vão perder a aliança com Deus e assim eles se relacionam com essas mulheres e perdem a aliança com Deus. E é por isso que a palavra de Deus até em Apocalipse vai falar, sustentar a doutrina de Balaão, que ensina as pessoas a se prostituírem e a comer coisa sacrificada aos ídolos. Então, é um contexto que é legal a gente entender. Mas nós precisamos trazer umas aplicações aqui para a nossa vida. Eu fiz algumas anotações aqui para nós refletirmos nos acontecimentos aqui. Primeiro, Belém significa a casa do pão. E nos mostra uma coisa: não importa as dificuldades, não saia do lugar que Deus te colocou. Não saia. Fique firme, espere. Sabe, quando nós olhamos para a história de Isaac, é uma história muito interessante. A história dele não é muito longa, mas é uma história de obediência. Ele mesmo é uma história de milagre, né? Mas a Bíblia diz que no momento de escassez, no momento de dificuldade, ele decidiu sair daquela terra. Aí Deus disse para ele: permanece nessa terra que eu vou te honrar, nessa terra aí, ó. Não sai daqui não, porque eu vou te abençoar nessa terra. Nessa terra está ruim, está difícil, mas se eu colocar as minhas mãos, eu te abençoo aí mesmo. E Isaac obedeceu e ele ficou em Gerar. E nessa terra ele prosperou. Amém? Então é interessante que a Noemi sai feliz, mas ela volta totalmente derrotada, porque com certeza, pelos fatos que vão acontecendo na caminhada, não era para ela ter saído da terra de Belém. Não era para ela ter saído do lugar que é a casa do pão. Existia um motivo pelo qual a terra estava passando por uma escassez. Quando Gideão pergunta, lá no livro de Juízes, fala assim: Senhor, aonde estão os seus grandes feitos? Aonde está o Senhor? E aquele Deus que nós ouvimos falar, que ele faz tantas coisas. Deus não responde para ele, né? Deus é um gentleman. Mas Deus poderia dizer para ele assim: ó, cabeção, a culpa é de vocês. Eu estou aí para abençoar, mas vocês quebraram a aliança. Vocês, em vez de expulsar o povo da terra, vocês fizeram aliança com eles. Vocês se prostituíram com os deuses dele. E eu já tinha dito que se vocês fizessem isso, o couro ia comer. Vocês iam ser amaldiçoados. Com maldição sois amaldiçoados. Porque é a própria postura de vocês é que atrai essas maldições. Mas Deus não respondeu assim para Gideão, só diz para ele, Gideão, em outras palavras, né? Vai lá, Gideão, faz o que deveria ter sido feito faz tempo. Quebra esse altar a Baal, pega o boi do teu pai, destrói esse altar, vai voltar a adoração a mim, que aí você vai ver que eu vou dar vitória para você e todo o povo. E assim acontece com todo Israel. Então a gente aprende aqui que melhor do que sair do lugar que Deus nos colocou, é aprender a estar posicionado no lugar que nós estamos. Porque sempre é muito mais fácil você abandonar uma situação difícil e tentar empreender em uma coisa diferente. Mas se Deus te disse, é ali que você tem que ficar, fique ali, não saia dali. Já já você vai ver as mãos de Deus agindo ao teu favor. Saiba esperar. A Bíblia diz: esperei com paciência no Senhor, vírgula. Aí ele ouviu a minha voz, vírgula. Aí ele veio e agiu. Nessas vírgulas existe um espaço de tempo. Saiba esperar o tempo de Deus, porque quando nós tomamos decisões precipitadas, é a pior coisa para a nossa vida. Quem está entendendo pode dizer um glória a Deus? Interessante, que agora no capítulo 1, no versículo de número 6, de Ruth, vai dizer assim, ó. Então se dispôs ela com as suas noras, e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrou do seu povo, dando-lhe pão. Ou seja, ela ouviu uma palavra de esperança. Se ela foi para a terra de Moabe, ela foi para a terra das noras dela. Ela falou assim: eu vou para lá que eu vou viver uma vida diferente. Ela quis
acho que como muitas vezes nós vemos pessoas falar, ali eu vou ter uma grande oportunidade, ali é o lugar certo, é ali que eu devo estar. Não, olha, ali vai ser tudo diferente, eu vou morar com aquela pessoa, eu vou fazer isso aqui. Nós precisamos esperar Deus falar ao nosso coração. Gente, quando eu falo isso, eu falo com amargo na boca, por causa de decisões que eu já tomei. E o pior de tudo, Orton, é que a gente toma decisões que isso vai se arrastar tanto na nossa vida, vai trazer tantas sequelas, porque a gente acha que Deus está falando. E você sabia que nosso coração também fala muito alto? Balança enganosa é o coração do homem. Quando você ora e fala assim, eu já orei, Deus falou. E às vezes Deus não falou, gente. Deus não falou. O nosso coração fala. Os nossos sentimentos falam. E a gente fala, não, isso é de Deus, porque você está achando que é bom. Você está orando e falando com você mesmo. O teu sentimento é muito forte ao ponto de você achar que você está ouvindo Deus. Às vezes tem pessoas que buscam até mesmo palavra na boca de profetas, dizendo, eu preciso ouvir a palavra de Deus. Aí às vezes Deus está usando um profeta e diz assim, não vai. Não vai que não vai dar certo. Aí esse profeta não é de Deus não, eu vou ali no outro ali. Aí o outro fala, não vai que não vai dar certo. O cara não está com muito contato com Deus, não. Aí vai no outro. Eis que te digo, vai porque eu sou contigo. Esse é de Deus. Esse é de Deus. É lógico que é de Deus. É do teu Deus com D minúsculo. É o Deus que você criou dentro do seu coração. Aí você vai e você se deu mal, não foi Deus que mandou você ir. Então é melhor saber esperar no Senhor. Diga assim, saber esperar e com paciência. Amém? Ouvir a voz de Deus é saber, eu acho que é um desafio para mim, para você, para todos nós, é ouvirmos a voz de Deus e estarmos no centro da vontade dele. O grande problema é quando Deus não fala, a gente decide falar por Deus e nós tomamos as nossas ações. Mas nós precisamos ter paciência e esperar em Deus. Se Deus não falou nada, é melhor você ficar quietinho. Amém? Ah, mas apóstolo, está difícil o negócio. Está difícil? Estava difícil para Noemi. Se ela e o marido dela, o esposo dela, a família dela tivesse esperado lá, ela teria desfrutado desse renovo de Deus. Ela teve que ouvir na outra terra que Deus estava abençoando a terra que ela estava. Ou seja, ela não precisava ter saído de lá. Amém? Quem está entendendo pode dizer um glória a Deus? Espera com paciência no Senhor. Outra coisa que nós vamos ver aqui, ó. Interessante a postura de Ruth. E eu creio que eu estava estudando essa passagem, eu olhei e falei assim, é verdade, Senhor. São dois tipos de pessoas, dois tipos de cristãos. Um, que quando está um momento difícil, o que ele faz? Vai embora. Ele procura um lugar mais tranquilo, ele procura um lugar e aquele negócio que ele fala assim, eu vou embora para ali. E olha que ninguém conversou comigo não, viu gente? Nenhum de vocês que estão aqui, e eu creio que ninguém está assistindo conversou comigo falando assim, apóstolo, tem que ir embora aqui, por isso eu estou pregando isso. Não, é uma reflexão da palavra de Deus. Mas sabe aquela pessoa que quando está indo tudo bem, a pessoa está ali. Mas quando vem um confronto, vem um momento difícil, vem as lutas, a pessoa começa a perder o sentido de estar ali. Eu vou embora, eu vou voltar a fazer o que eu fazia, vou voltar para aquele lugar, vou voltar para o meu povo, vou largar tudo isso. Só que existe outro tipo de pessoa, e o outro tipo de pessoa é a Ruth. É interessante a firmeza dela, ela tem certeza do que ela quer, ela tem uma personalidade forte, ela é convertida, ela é determinada em suas decisões. Olha o que ela diz no versículo de número 16. Disse, porém, Ruth, não me importunes, não insista para que eu te deixe e me obrigue a não seguir-te. Porque aonde quer que você for, eu irei. E onde quer que você for dormir, pousar, ali eu pousarei junto com você. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus.
onde quer que você morrer, eu morrerei. Eu aí serei sepultada, e faça-me o Senhor o que bem lhe aprover, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Versículo 18. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. É interessante uma pessoa que acredita muito nas decisões dela. Uma pessoa que acredita naquilo que ela faz, naquilo que ela diz, a palavra dela é honra para ela mesma. Aquilo que ela fala, ela vai cumprir até o final. Ela não vai dar as costas. Ela é uma pessoa de aliança. Ela é uma pessoa determinada. Ela é uma pessoa que você pode confiar nela. A palavra que ela disse, ela vai cumprir. Ela não vai voltar atrás. É muito interessante pessoas de firmeza de caráter, pessoas de firmeza na sua palavra. Quando ela diz, é tal horário eu estou lá, é tal dia eu estou lá, eu vou estar lá, e a pessoa não deixa de fazer. A pessoa está decidida, eu vou ser isso aqui, eu sei onde eu vou chegar. Só que é interessante que o cenário que a Ruth está vivendo não é cenário favorável. Não é dizer, eu sei quem eu sou, eu sei que eu vou estar do seu lado, nada vai me tirar do seu lado, porque está tudo bem. Não, não importa a situação que esteja, não importa o caos, não importa a dificuldade, eu tenho certeza do que eu quero. Eu não vou viver do seu lado porque eu sei que você vai ser abençoado, porque eu estou conseguindo ver que você vai chegar em um lugar muito alto. Não, eu estou disposta a passar fome com você, eu estou disposta a morrer do seu lado, eu estou disposta a fazer o que for. E nós vemos na história que enquanto a Noemi está em casa, quem sai para colher espigas, quem sai para, entre aspas dizendo, mendigar pela própria sogra e pela sua própria subsistência, é a Ruth. Muitas pessoas largariam no momento de caos, no momento de dificuldade, mas a Ruth não, ela está decidida, ela sabe quem ela é. É uma pessoa que tem identidade e sabe da identidade que ela tem. Quem está entendendo pode dizer um glória a Deus. Diferente da órfã, ela volta ao seu Deus e ao seu povo. É gostoso ver, gente, eu não sei, isso a gente pode aplicar em todas as áreas da nossa vida, mas é gostoso ver pessoas que estão decididas naquilo que elas estão fazendo. Ela sabe onde quer chegar. Ela sabe o preço que vai pagar. Ela sabe quem ela é. E as dificuldades não tocam em quem ela é, em sua essência. Amém? Olha só que interessante. Capítulo 4, versículo 13. Capítulo 4, versículo 13. Um momento diferente agora. Diz assim, ó. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher, coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Olha como Deus mudou a história da Noemi. Ela saiu toda feliz, ela volta envergonhada para a casa do pão, não precisava ter ido, mas mesmo assim Deus não esconde a face dela, Deus continua olhando para ela. Deus continua dizendo assim, volta, porque eu tenho uma bênção para você. É interessante que ela volta, envergonhada. Ela tem essa moça Ruth ao lado dela, que é fiel. A palavra de Deus nos ensina na história que esse Boaz, ele se interessa pela Ruth, porque ela está passando lá para pegar as espigas, porque sempre era uma lei de Deus, que quando eles estivessem colhendo, as espigas que caíssem, eles não poderiam pegar de volta. Ficava para os pobres, é a hora da xepa, é o final. Caiu no chão, não pega. Aí o Boaz se interessa tanto por ela que diz assim, deixa cair mais, para que ela pegue mais. E aí depois no enredo da história nós sabemos aqui que o Boaz é parente de Noemi. Agora ele se interessa por Ruth, se casa com Ruth e agora dá um filho a Ruth que se torna como que um filho no colo de Noemi. Mas essa mesma pessoa que chegou na terra dizendo, olha, eu sou uma pessoa que volta envergonhada,
Eu volto infeliz, sem meu esposo, sem meus filhos, uma mulher amargurada, por isso ela troca o nome de doce, Noemi, para Mara. Agora ela vai receber uma palavra tão linda das mulheres daquela terra. Versículo 14 diz assim: então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome dele. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs em seu colo e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, que é o pai de Davi. Amém? Versículo 18 diz assim: são estas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Rão, Rão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi, que se tornou rei. Só que vai muito mais além. Para nós cristãos, nós sabemos que Jesus é da linhagem de Davi. É interessante que você olhar a genealogia de Jesus, seja em Mateus, seja em Lucas, você vai ver história de pessoas que tinham tudo para dar errado, mas deram certo, entraram na genealogia de Cristo. Pessoas que Deus mudou a história delas, e eu creio nesse Deus que continua escrevendo histórias e mudando histórias, minha e sua. Pessoas que muitas vezes tomaram decisões erradas, colheram dessas decisões erradas, mas mesmo assim, Deus não nos abandonou. Deus continua nos amando, Deus não virou a face para nós, Ele ainda nos dá uma oportunidade de viver restauração na nossa vida. E quando pensa que nós seremos apagados, quando pensam que nós não daremos resultado, entra Deus com a mão poderosa dEle e nos restaura a vida, e nos faz sonhar, e nos faz viver coisas maravilhosas. Por isso nós podemos descansar e esperar no Senhor, porque Ele é fiel. Ele realmente é pai de órfãos e o protetor das viúvas. Amém? Abre lá comigo em Lucas. Só para ficar registrado aqui na palavra do Senhor para você. Capítulo 3, versículo 31 e 32. Capítulo 3, 31 e 32 diz assim, ó. Eliaquim, filho de Meleá, Meleá, filho de Mená, Mená, filho de Matatá, este, filho de Natã, filho de Davi, Davi, filho de Jessé, Jessé, filho de Obed, Obed, filho de Boaz. Está na genealogia de Cristo. Se nós olharmos na genealogia de Cristo, nós temos também outras pessoas. A gente olha um povo que não tinha nada a ver. Um povo que, se você for ver, não deveria estar na genealogia. Mas é interessante que Deus já tinha um planejamento de alcançar pessoas que não têm uma raiz física, mas em Cristo são inseridos nas bênçãos espirituais. Pessoas que não são judeus, não são judias, não fazem parte de um povo Israel físico, mas fazem parte de um povo Israel espiritual, que são inseridos nessas bênçãos de Abraão através da pessoa de Jesus Cristo. É interessante olharmos para isso e podemos dizer assim, verdade, não importa as condições que nós estamos, não importa as coisas que aconteceram no meio do caminho, o que importa é que Deus se compadeça de nós, porque Deus, se Ele se compadecer de nós, Ele muda a nossa história, Ele nos dá a oportunidade de viver algo novo. Amém? Você pode confiar em Deus, amém? Abre aí comigo em João 14. João 14, versículo de número 18.
Diga assim: podemos confiar. Deus vela sobre a sua palavra. Amém? Olha só o que a palavra de Deus diz. Versículo 18 em diante diz assim. Palavras de quem? De Jesus. Não vos deixarei órfãos. Voltarei para vós outros. Ainda por pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes, de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e moraremos dentro dele. Jesus está dizendo para nós, eu não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós. E se você guardar a minha palavra, eu não vou voltar para o exterior. Eu e o Pai viremos e faremos morada dentro de vocês. Eu e você nos tornarmos moradas do Deus eterno. Tínhamos uma história aonde poderíamos ter sido abandonados. Nós temos decisões que muitas vezes nos trouxeram grandes problemas, mas a palavra de Deus diz, não tem problema algum, eu não me esqueço de você, eu continuo te amando, eu sou aquele que perdoa pecados, eu sou aquele que vim para morar dentro de você. Eu não te deixo. E conforme a palavra de Deus diz, através de Jeremias, eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Ou seja, eu e você podemos descansar em Deus, porque Ele é fiel à palavra dEle. Amém? Posso convidar você a se colocar de pé nesse momento para nós orarmos? Para nós falarmos com Deus. Saiba esperar em Deus. Saiba descansar no Senhor e saber que Ele é provedor de todas as coisas, no meio das suas dificuldades. Se Deus diz para você, fica aí, fica, não sai correndo não. Saiba esperar. A coisa mais difícil é nós esperarmos em Deus. Nós queremos resolver as coisas rápido, mas hoje o Senhor ministra para o meu coração e para o teu coração, é momento de você ouvir a voz de Deus. Calma. Aquieta a tua alma. Aquieta o teu coração. Tome decisão nenhuma. Se Deus está falando através dessa palavra sobre isso, é porque Ele quer nos direcionar à vontade dEle. No meio das suas dificuldades, quando você não tiver resposta, quando você olhar ao seu redor, vê escassez, só vê dificuldade, e você do seu próprio coração decidir, eu vou fazer isso, não faz. Espera mais um pouquinho. Faz aquela conta até 10. E respira bem fundo. Antes de tomar as suas decisões. Porque às vezes tem decisões que para voltar atrás vai ter muita consequência. Vai ter muita sequela. E Deus está falando conosco. Saiba respeitar o tempo. Aonde você estiver. Preste atenção no que eu vou dizer. Aonde você estiver. E ali for o centro da vontade de Deus, é o melhor lugar para você estar. Ah, mas apóstolo, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Se Deus diz, fica. Ele vai te honrar. Nós precisamos entender o que Abraão viveu e aplicarmos na nossa vida. O Ló teve um problema, o povo de Ló teve um problema com o povo de Abraão. Abraão chamou Ló e falou assim, nós somos parentes. Eu prosperei e você prosperou.
Não é legal que a gente viva na mesma terra, não suporta nós. Deus abençoe você e te prospere para onde você for. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Eu tenho aliança com Deus. E a minha aliança com Deus é independente do lugar que eu estiver. Escolhe logo para onde você quer ir. Para a direita ou para a esquerda. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Mesmo eu sendo o mais velho, eu te dou o direito da escolha. Escolhe o lugar que você quiser. Pode ficar o pior lugar para mim. Pode ficar a terra mais seca para mim. Quando eu chegar lá, essa terra vai se tornar um oásis. Por quê? Porque eu tenho aliança com Deus. Escolhe o que você quiser. Eu escolho depois. Aonde eu for, o lugar que eu pisar será abençoado, porque Deus tem aliança comigo lá. E diz a palavra que Ló escolheu um lado, o Abraão nem escolheu. Foi o que sobrou para ele. Vai lá. E ele foi. E ele sempre foi honrado por Deus. No momento de dificuldade de Ló, aonde foram levados cativos, o Abraão falou assim: é meu sobrinho, eu vou lá batalhar por ele. Mesmo tendo ido para outro lado, Deus era com Abraão. É nessa volta que ele se encontra com Melquisedeque e entrega os dízimos agradecendo, porque o Melquisedeque diz: bendito é Abraão, servo do Deus Altíssimo. Bendito é Deus que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. É interessante entendermos isso. Analisarmos a nossa vida e tomarmos essa atitude. Aonde estiver, será uma bênção, se for o centro da vontade de Deus. Apóstolo, mas a gente não pode ir para determinado lugar, a gente não pode tomar uma decisão diferente, a gente não pode investir e ir para outro lugar. Lógico que pode. Se Deus disser para você, vai, que Deus vai te honrar. Se Deus não disser, senta, espera no Senhor. Depois ele te responde. Pode ser que ele até deixe você ir. Pode ser que ele diga para você, não vá, fique. Aonde você ficar, se for a vontade de Deus, é o melhor lugar para a sua vida. Feche seus olhos neste momento, curva a sua cabeça, ore a Deus. Talvez você tenha decisões para tomar, talvez 1000 coisas estão passando pela sua mente. E se Deus está ministrando isso ao nosso coração, é para nós refletirmos, é tempo de Deus. É sabermos esperar no Senhor, conforme diz a palavra de Deus, há tempo para todas as coisas. Então saiba esperar o tempo de Deus, descansa no Senhor, confia, não se desespere, deixa Deus falar ao seu coração. Não tome decisões precipitadas, saiba esperar em Deus. Não é momento de sair da casa do pão, não é momento de você abandonar tudo. Deixa Deus te abençoar no lugar que você estiver, porque você deve ser o para-raio de bênçãos de Deus. Eu quero declarar que em nome de Jesus, aonde você estiver, que a bênção de Deus esteja com você. E talvez você que esteja vivendo um momento de dificuldade, de escassez à sua volta, não saia da casa do pão, não saia da presença de Deus, não saia do lugar que Deus te colocou. É ali que Deus vai te abençoar. Senhor, nosso Deus de poder, neste momento, nós oramos baseados na Tua palavra, Senhor. Porque o Senhor vela não sobre a minha palavra, o Senhor não vela sobre os meus sonhos, o Senhor não zela da minha vontade. O Senhor vela sobre a sua palavra. Senhor, que nós possamos aprender a esperar com paciência em Ti, confiar em Ti, descansar em Ti, dormir nos Teus braços, Senhor. Porque tem coisas que para nós parece que é uma saída, mas lá no final é uma grande enrascada. E o Senhor é aquele que conhece o futuro. O Senhor sabe da nossa vida. Se o Senhor está falando sobre isso, é porque existem pessoas que querem tomar decisões que não é da Tua vontade, Senhor. Pai querido, se a Tua palavra está falando,
é porque tem objetivo, ela é enviada, ela tem lugar correto, lugar certo, Senhor. Muitas vezes queremos desistir de planos que o Senhor mesmo colocou no nosso coração. Belém é a casa do pão, é o lugar que nós devemos estar, é o lugar que nós devemos esperar, é o lugar que nós devemos descansar. Logo, logo nós veremos a tua boa mão agindo, Senhor. A Noemi viu seus parentes abençoados numa terra que ela tinha dado as costas, Senhor. Que em nome de Jesus, o nosso Brasil seja um Brasil abençoado pela tua presença. Que, Senhor meu Deus, os nossos negócios sejam abençoados. Que a nossa família seja abençoada, Senhor. Que em nome de Jesus, mesmo em meio à crise, nós possamos crescer, Senhor. Nós dependemos de Ti. Nos dá estratégia, nos dá visão, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, abençoa a nossa casa, abençoa a nossa família. Abençoa a tua igreja, Senhor, com a tua presença. Abençoa cada membro, Senhor. Pai, cada família que aqui está, que ouve esta palavra, Senhor. É momento de esperar no Senhor e confiar em Ti, Senhor. Nós esperamos e confiamos. Amém. Esperamos e confiamos em Ti, Senhor. Direciona os nossos corações. Direciona a nossa vida segundo a Tua vontade, Pai. Renova a força daquele que está cansado. Senhor, que nós possamos ser igual a Ruth, pessoas decididas daquilo que nós queremos. Pessoas que não abrem mão dos seus sonhos, não abrem mão da sua identidade, não abrem mão daquilo que decidiu, está disposto a passar o que for, mas permanecer fiel, Senhor. Fiel à tua vontade, fiel à aliança que foi feita, fiel no compromisso, Senhor. Não voltar atrás por causa das dificuldades. Abandonar aquilo que nós assumimos. Abandonar, Senhor meu Deus, o teu altar, abandonar a tua casa por causa de pessoas, ou abandonar os nossos ministérios, Senhor meu Deus, por causa de coisas tão pequenas, porque o teu chamado é maior do que a nossa própria vida, do que aquilo que nós estamos vivendo que é tão pequeno, Senhor. Pai, parece que é o melhor estar do outro lado, mas a tua palavra está dizendo: espera em mim. Nós esperamos em Ti, nós confiamos em Ti, Senhor. Em nome de Jesus.